A paz do Senhor aos irmãos. Nós vamos tratar nesse vídeo acerca de se Mateus 28:19 foi adulterado ou ele está realmente nos originais. Aqui é o texto clássico, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos saber se esse texto ele é verdadeiro ou não. Aqui está o códice em que ele aparece, tá? Aqui está Evangelho segundo Mateus, Evangelion Matthaion, tá? E aqui está o manuscrito. Autus eis, é porque aqui está faltando a parte do baptizontes, né? Autus eis to onoma tu patros kai tu huiu kai tu hagio pneumatus. Só faltou o batizando, mas ele consta aqui no manuscrito, ele só não apareceu na partezinha aqui preta, tá? Aqui outro manuscrito, não é? Aqui baptizontes autu esto onoma tu patros, e aí ele vai continuar, certo? Aqui aparece baptizontes, é um particípio, não é? Particípio presente. Autus, então o que eu tenho aqui? Batizando, aqui é um particípio presente, tá? Batizando a eles. Você batiza quem? A eles, não é? No nome. Detalhe, essa preposição eis, quando ela vem junto com isso aqui, eu tenho batizando a eles em o nome. Essa preposição, ela não tem o sentido de para dentro do nome, porque eu já vi gente falando isso. Quando ela está junto com essa assim, ela perde esse sentido, tá? Batizando-os em o nome. Então, é batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito, ou Espírito Santo também, não tem problema. Aqui mais um códice que aparece, tá? E mais textos aqui, ó. Baptizontes autus, esto onomato patros, kaito huiu, kaito hagio pneumatos. E os irmãos podem conferir aí todos os códices. Aqui está abreviado, não é? A palavra pneumatos está abreviada. Mas os irmãos podem ir conferindo aí todos os códices, as referências dos códices, aonde eles aparecem. Aqui a palavra patros também é abreviada. Os irmãos podem ver aí. Aparece também em interlineares russos, tá? Aqui escrito com letras maiúsculas, não é? Mas é o mesmo texto. Bom, enfim. Em todos os manuscritos variantes textuais, sejam do texto crítico, sejam do texto majoritário, em todos aparece a expressão esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Aí o que eu coloquei aqui? As palavras se encontram no caso genitivo. Que palavras? Essa aqui, esse é o artigo genitivo, essa palavra e essa aqui, junto dessa aqui. Elas estão no genitivo, que denota possessão, isto é, o nome, detalhe que o nome é singular, tá? É do Pai, então o nome pertence ao Pai, e, esse "e" é muito importante, é uma conjunção aditiva. Esse nome não pertence apenas ao Pai, esse nome pertence também ao Filho. É feita uma clara distinção entre o Pai e o Filho neste texto, e bem como também do Espírito Santo. Eles não são um no sentido unicista, eles são uma divindade, isto é, 3 pessoas em um único Deus, mas não no sentido unicista, porque o unicismo crê que só existe uma pessoa dentro da divindade. Não, o texto é bem claro. Essa conjunção cair, ela faz distinção entre essa parte com esta. Então ele está mostrando que o Pai é uma coisa e o Filho é outra, 2 pessoas distintas. Mas você pode ver que este nome, que é o nome, ele pertence tanto ao Pai, tanto ao Filho, tanto ao Espírito Santo. É o tetragrama Yud He Vav He, que nós conhecemos por Yahvé ou Yahuwah, que seria certo? Aí eu coloquei aqui, no grego aparece de ordem inversa, porque alguém poderia dizer, mas aqui está escrito Santo Espírito. Sim, mas nem sempre se dá assim. Eu dei o exemplo de Atos 13:12, onde está escrito Eipentopneumatorragion,
Ou seja, disse o Espírito o Santo. Antes da palavra Espírito e antes da palavra Santo é colocado artigo 2 vezes, mostrando que o Espírito Santo não é algo indefinido ou desprovido de personalidade. Ele é muito bem qualificado e definido. O Espírito o Santo. Destaco também que não são 3 nomes, é em nome ônoma singular do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Apenas um nome para 3 pessoas claramente distintas entre si, mas unidas em um único Deus, exatamente. Por isso que está no singular, viu, irmãos? Porque é um nome, é o nome Yud He Vav He. Esse nome, ele é dos 3, certo? É um Deus em 3 pessoas. Aí, novamente enfatizando, a gente não prega 3 deuses, é um Deus que se revela em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de tratar das variações dos manuscritos, eu quero falar uma coisa, comentar alguma coisa aqui para os irmãos. A presença da conjunção cair aqui, se o texto fosse unicista, porque os unicistas atentam apenas para o ônoma, que está no singular. Para que esse texto virasse unicista, eu tinha que tirar essa conjunção. Por quê? Porque aí ficaria o seguinte, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, ou seja, os 3 fariam parte da mesma pessoa. Só que colocando a conjunção cair, eu faço o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então você vê, é um nome, porque é um Deus. E é 3... Ops, eu acabei saindo aqui do texto. Pera aí, irmãos. Tive que dar um corte, irmãos, porque acabei aqui apertando coisa errada. Mas voltando aqui, o que a gente estava tratando é o seguinte, acerca da conjunção, não é? Então, o que nós temos aqui? Essa conjunção, ela faz o papel de separação. Além de ela ligar uma oração com a outra, então eu tenho aqui esse particípio aqui, ele faz uma ideia de uma palavra de ligar. Ele também está ligando a oração passada com a futura, ele é uma palavra conectiva. Então, indo, esse aqui também é um particípio, tá? Indo, portanto, aqui também, vamos lá, façam discípulos, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai. Então essa conjunção aqui, ela vai estar ligando essa oração aqui, não é? Em nome do Pai, ela vai ligar com essa aqui e do Filho, então o nome também pertence ao Filho, e do Espírito Santo. Então você pode ver a presença de 2 conjunções aqui, justamente para fazer separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para mostrar que sim, eles são 3 pessoas distintas. Se eu tirasse essa conjunção, ficaria batizando-os em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, aí sim eu estaria mostrando que eles são as mesmas pessoas, tá certo? Agora, vamos descer mais aqui, certo? Aqui, entrar na questão dos manuscritos. Os manuscritos apresentam apenas algumas variações, como apresentar algumas palavras, como abreviar, melhor dizendo, algumas palavras ou deixá-las escritas por extenso, como é o caso aqui, mais para cima, deste manuscrito aqui. Cadê? Aqui, ó. Este manuscrito, ele abreviou a palavra patros. Esses traços em cima da palavra aqui é a abreviação, tá? Patros. Então, tu patros, kai tu ruiu, kai tu hagiu, pneumatos. Então, aqui ele está abreviado, são 2 palavras abreviadas, tá? Mas isso aqui é apenas por conta, é apenas abreviação, isso não muda nada no texto. Outros eles deixam por extenso. Alguns manuscritos trazem o texto sem acentos, outros trazem com acentos. E alguns manuscritos trazem o texto com letras maiúsculas e outros com letras minúsculas. Então vamos subir ali em cima para ver isso. Aqui, esse está com letra maiúscula e está sem acento. Esse está com letra minúscula e está com acento. E essas letras são maiúsculas porque se referem a cada pessoa da Trindade, não é? Então, Pai está com letra maiúscula,
Filho está com letra maiúscula e Santo Espírito também está com letra maiúscula. E com relação aos acentos, isso varia porque depende da época em que os manuscritos foram escritos, mas o texto em si está intacto e está presente em todos os manuscritos. Sim, é verdade, porque a princípio, os manuscritos, quando você pega um manuscrito, você geralmente não vai encontrar acentos nesse manuscrito. Como nesse caso desse manuscrito que os irmãos podem ver, ele não tem acento, olha aqui em cima, ó. Tá vendo aqui? Ele não tem acento. Então aqui eu tenho baptizontes, tá vendo? Autus, cadê os acentos aqui? Não tem. Então isso depende da época em que o texto foi escrito. Vamos lá. Novamente enfatizando que nós não estamos tratando de 3 deuses, mas de um Deus que se revela em 3 pessoas distintas. Agora vamos lá. Alguns usam o comentário da nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém para dizer que o texto é falso e que não existe trindade na Bíblia. Porém, esse argumento é muito ardiloso e falso. Por quê? Primeiro porque a Bíblia de Jerusalém tem como base uma tradição francesa. Ela se baseia em uma tradição francesa. Segundo, a Bíblia de Jerusalém foi feita por teólogos católicos liberais. O que eu acho interessante é que os judaizantes, não é? E as pessoas contra a Trindade, contra esse texto, adoram dizer que esse texto ele é católico. E gostam de citar a Bíblia de Jerusalém. Pois é, vocês estão aí, esse argumento volta para vocês. A Bíblia de Jerusalém foi feita por teólogos católicos liberais, tá? Então vamos lá. Esta Bíblia, olha só, esta Bíblia apresenta livros deuterocanônicos, pseudepígrafos e apócrifos. Para vocês aí, judaizantes que adoram essa Bíblia, não é? Vocês que fazem toda uma questão, a Bíblia de Jerusalém, pois é. E outro ponto, e o ponto mais fundamental é o seguinte: esta Bíblia não nega a Trindade. Veja como que ela termina sua nota de rodapé em Mateus 28:19. Isso vocês não mostram. O quê? Vamos descer aqui. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus, Salvador. Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa pela efusão do Espírito. Olha aqui, ó, Jesus, Pai, Espírito. Além do mais, no batismo de Jesus, que aparece em todos os 4 evangelhos, pode-se ver de modo claro e evidente que a Trindade está presente. Outro ponto importante é que o batismo não é apenas na pessoa de Jesus, como dizem por aí, não é? Vamos dar uma olhadinha? Bíblia de Jerusalém, que vocês tanto gostam. Vamos lá. O que está escrito aí, meus amados irmãos? Vamos lá. Ops, fui demais. O que está escrito aqui? Ele, Jesus, batizará vocês o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Jesus vai batizar com quem? Com ele mesmo? Na verdade, o texto grego traz a preposição em. Na preposição em, ele batizará no Espírito Santo e em fogo. Tá? Aí quer dizer, Jesus vai batizar nele mesmo. Aí aqui, ó, Espírito Santo. Aqui, Jesus, não é? Espírito Santo, representado aqui. Aqui, o Espírito de Deus e Deus falando aqui com Jesus, a Trindade, não é? Aqui, Atos 1:5. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Ele, Jesus, batizará vocês, ok? Vos batizará com o Espírito Santo. Tá vendo aqui, ó? Espírito. Aqui é Deus falando de Jesus. Aqui é Jesus. Você vê, todas essas passagens referentes à Trindade. Ele vai batizar o quê? Jesus vai batizar a gente como? Com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, ó, outra referência. Lembrei-me então desta palavra do Senhor aí, ó. Foi o próprio Jesus que disse isso. Vocês serão batizados no quê? Com o Espírito Santo. A Espírito Santo, Deus e Jesus. Você está vendo aqui como até mesmo no livro de Atos aparece a expressão da Trindade? Aí eu coloquei em Atos 1:4-5 e Atos 11:16-17. Foi Jesus que disse, e o apóstolo Pedro faz citação, não é? Do que Jesus disse. Agora, referente ao Novo Testamento judaico, olha que interessante o que o Novo Testamento judaico traz. Em Atos também. Jesus, Espírito Santo, Deus, sereis imergidos no Espírito Santo, Pai, aqui Pai de novo, Espírito Santo, Senhor, aqui referente a Jesus. A Trindade aqui, aparecendo várias vezes no Novo Testamento judaico.
Até no Novo Testamento judaico podemos ver que o batismo deve ser feito em nome da Trindade, até porque nesse capítulo, por mais de uma vez, podemos ver cada pessoa da Trindade presente no texto. E é interessante o que podemos ver que isso aqui é uma tradição do Novo Testamento judaico, e olha quantas vezes cada pessoa da Trindade é mencionada. Yeshua, Elohim, Ruach HaKodesh, enfim. E é interessante, vós sereis imergidos na Ruach HaKodesh, não é? Interessante. Então vamos lá. O interessante é que a mesma Bíblia de Jerusalém colocou o texto de Mateus 28:19. Olha aí, ó, Bíblia de Jerusalém. E colocou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, ó, e você pode ver que a Bíblia de Jerusalém foi tendenciosa. Por quê? Porque ela tirou a conjunção que há aqui entre o Pai e o Filho. Existe uma conjunção aqui. Ela tirou, tá vendo? Você pode ver ali em cima, os irmãos podem ver que essa conjunção aqui, ó, ela está presente, tá? Ela está presente. Vocês podem ver aí os interlineares aí. Eu vou subir aqui em cima para mostrar para os irmãos lá em cima, ó. Aqui em cima, ela tá aqui. Onomatopatros. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Tá vendo? Conjunção aqui. Ela está presente no texto. Deixa eu ver. Aqui tá meio embaçado, mas ela tá aqui também, ó. Ali em cima também tem ela, né? Cadê? Deixa eu ver mais texto. Aqui embaixo também tá meio embaçadinho, mas ela tá aqui também, ó. Aqui tá abreviado, ó. Então, onomatopatros. Cai, tá vendo aqui, ó? Aqui a conjunção cai também. Tá certo? Olha aqui também, ó. Ela está presente nos textos. Vou descendo aqui para os irmãos vendo. Aqui até no texto de Scott and Hort, códices sinaíticos. Aí, tá vendo? O Alexandrinos, o Vaticanos aqui embaixo. Deixa eu abaixar aqui, ó, tá vendo? Ela tá aqui. Ops, eu saí de novo, irmão. Acabei clicando em coisa errada e acabei saindo. Aí eu tive que fazer uns cortes, irmãos. Mas vamos lá. Vamos lá. Aí aqui, voltando, não é? A presença várias vezes da Trindade no texto do Novo Testamento judaico. E a Bíblia de Jerusalém, ela foi tendenciosa porque eu estava mostrando a presença da conjunção, não é? Então, aqui ela não colocou essa conjunção, não é? Agora vamos ver como que o texto de Mateus 28:19, ele também pode ser confirmado por 2 Coríntios 13 ou versículo 14 em algumas versões. Né? Algumas versões ao versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Bíblia de Jerusalém. Né? Jesus, Deus e Espírito Santo. A graça do Senhor Yeshua HaMashiach e o amor de Elohim e a comunhão da Ruach HaKodesh estejam com todos vós. Novo Testamento judaico. Acho que eu não preciso nem comentar, não é? Que até mesmo o Novo Testamento judaico, bem como a Bíblia de Jerusalém, trazem a diferença entre cada um deles. E o que eu acho interessante é o seguinte, que a Bíblia de Jerusalém, eu não coloquei o texto em grego aqui, mas se nós viéssemos a conferir esse texto no grego, os irmãos iam perceber, deixa eu ver se eu acho ele aqui, pegar o texto aqui, em grego, para mostrar para os irmãos como que tá. Que esse texto aqui, ele também apresenta a distinção de cada pessoa. Por quê? Porque também é apresentado as conjunções caís. Vamos lá. 2 Coríntios, deixa eu pegar o texto grego aqui. 2 Coríntios 13. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Reharis tu Kyrio Iesu Christu, kai reagaptu teu, kai rekoinonia tu hagio pneumatos, meta panton remon. Isto é, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vocês.
O que eu acho interessante é a presença do artigo antes de cada nome. Por quê? Porque eu tenho Jesus, eu tenho Deus e eu tenho o Espírito Santo. Mas antes de cada um, eu tenho um artigo para qualificá-los, para deixar bem claro Jesus, Deus e Espírito Santo como pessoas qualificadas. E eu tenho uma distinção, porque eu tenho a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, ou seja, mostrando claramente que são coisas distintas, não é? O texto grego diz assim... e novamente você pode ver que a Bíblia de Jerusalém foi tendenciosa. Cadê a conjunção aqui, ó? Tá vendo a conjunção aqui? Tá faltando. Aqui você vê que o Novo Testamento judaico, ele foi até mais sensato. Olha aqui, ó. E o amor, tá vendo? Ele colocou. Vamos lá. Além dos textos acima, existe um site de judeus messiânicos, é o tal do judaísmo nazareno, que não acreditam na Trindade, é bom frisar isso aqui, que fizeram um artigo sobre esse versículo, e eu vou comentar depois do artigo. Vamos ler o que está escrito? Tanto a Peshita em aramaico quanto o manuscrito hebraico de Ditlett falam em imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê aqui que eles também tiram a conjunção aqui, né? No mesmo sentido, dispõem os textos gregos, códices sinaíticos, alexandrinos, vaticanos, washingtonianos, Besai e M. 1141, que eu já tinha apresentado lá em cima. Todavia, no manuscrito hebraico de Shem Tov, o texto de Mateus 28:19 somente possui duas palavras. E o verso se encerra por aí. Porém, é de conhecimento público e notório que o manuscrito Shem Tov é uma cópia rabínica de Mateus e foi subscrito pelo rabino Shem Tov para atacar a fé daqueles que creem em Yeshua. Logo, não pode servir de parâmetro. Irmãos, isso aqui não sou eu que estou dizendo isso aqui não, viu, irmãos? Isso aqui é um site, tá? É um site de judaísmo nazareno. Vejamos o que verdadeiramente afirma a escritura. Texto em aramaico, olha aí, a Peshita. Aí ele vai colocar o em hebraico. Tradução para o português. Certo? Aí, ó. Imergindo-os em nome do Pai, do Filho e da Ruach HaKodesh, né? É interessante que novamente eles tiram a conjunção aqui. Acho muito interessante. Conclusão. Tanto os manuscritos, ou melhor dizendo, os textos gregos, quanto a Peshita e os manuscritos em hebraico falam expressamente em imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Isto é líquido e certo, não foi inventado pela Igreja Católica, como pensam alguns, até pelo fato de a Peshita não ter sido influenciada pela doutrina Igreja Católica. Aí é bem tendencioso, né? Isto quer dizer que os manuscritos semitas sustentam a doutrina da Trindade? Obviamente que eles vão dizer que não, né? Porque aqui é um site de judaísmo nazareno, então eles vão falar que não. O texto de Mateus 28:19 não versa sobre a doutrina da Trindade, mas sim sobre as três manifestações. É porque esses judaizantes aqui, eles são unicistas, eles são tipo uns unicismos. Aí o que eles vão dizer é o seguinte: Adonai é errado, consoante, aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dar referências de que Deus é um. O Pai esse aqui é o nome de Deus, tá? O Pai é Deus. O Filho, Jesus, é Deus. O Espírito Santo é Deus. Olha que interessante. Em suma, Adonai é um, mas se manifesta por meio de três. Logo, a cláusula de Mateus 28:19 se refere a três manifestações e não sobre a Trindade. Importante observar que a palavra nome está no singular, pois os três possuem um único nome. É óbvio que os três possuem um único nome. Acresce registrar que a expressão não é necessariamente uma fórmula a ser pronunciada na imersão, mas tão somente a indicação das três manifestações de Deus. Essa parte é tendenciosa. Olha isso aqui, a imersão em nome de Yeshua também não é obrigatoriamente uma fórmula verbal, mas o reconhecimento de que Yeshua é o Mashiach. Olha aqui, isso aqui, acesse o link desse artigo clicando aqui. Aqui a referência, Judaísmo Nazareno, tá vendo? Só para vocês verem que isso aqui é um site que não fui eu que escrevi isso. Acabou entrando aqui, irmãos. Bom, a referência, e deixa aí para os irmãos. Ou melhor não deixar, porque senão pode dar problema de direito autoral. Mas esse aqui é o link, tá?
Vamos lá. Os comentários. Vamos lá, vamos fazer os nossos comentários acerca disto, desse artigo, certo? Continuando, os nossos comentários, né? Vamos lá. Me surpreendo ao ver judeus messiânicos dizendo que esse versículo não vem da Igreja Católica e aparece nos manuscritos gregos, hebraicos e aramaicos. Os irmãos viram lá em cima. Me surpreendo mais ainda ao ver que nem assim eles creem na Trindade. Me surpreendo ao ver que eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Não é? É uma referência aqui, não é? Porém, eles cometeram um erro. Eles não disseram ao seu público que nesse versículo existe a conjunção vav, que liga as orações, fazendo clara distinção entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O que eu tenho aqui, eu coloquei aqui a transliteração, tá? Eu tenho o texto hebraico assim, ó. O texto hebraico se lê daqui para cá, tá? Então eu tenho Shen Ha'av V'Raben V'Ruach HaKodesh. Então eu tenho o seguinte, a preposição, não é? Em nome do Pai e, olha essa conjunção, e do Filho, aqui ó, e do Espírito Santo. E você pode ver um artigo aqui, não é? Ra e Ra. Por quê? Porque isso aqui é para qualificar cada um dos três, tá? Infelizmente, eles negam a Trindade neste artigo e omitem a presença da conjunção vav no texto. Me surpreende ao ver que eles dizem que o batismo em nome de Yeshua não é uma fórmula. E isso é verdade. Por quê? Porque batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é batizar em nome de Yeshua, visto que o Filho é o próprio Yeshua. Quando você fala batizando em nome de Jesus, o Filho é esse Jesus, entende? Agora gostaria que eles explicassem todos esses versículos que fazem clara distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu queria que eles me explicassem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, ó, tá vendo? Todos esses textos aqui que fazem separação entre um e outro. Apenas lembrando mais uma vez que nós estamos falando de três, é bom enfatizar isso, não é? Mas de três pessoas dentro da divindade, três pessoas em um único Deus. Conferindo como as versões entenderam este versículo. A ACF, a Revista Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, Edição Pastoral, aqui a Septuaginta, né? Essa Septuaginta aqui é de um aplicativo, tá, irmãos? Eu sei que a Septuaginta é do Antigo Testamento, eu peguei isso aqui de um aplicativo. É o aplicativo My Bible, e aí ele aparece essa versão aqui, tá? A Septuaginta de fato é o Antigo Testamento, mas também aparece aqui, tá? Estudo Pentecostal, King James atualizado ali em cima, a de 1611, somente enfatizando que a Bíblia King James atualizada é uma coisa, a de 1611 é outra, tá? Não são as mesmas. Bíblia Livre, Nestlé, Textos Receptos, Nova Bíblia Viva, Nova Versão Internacional, Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora, não é? Enfim. E o artigo acaba por aqui. Novo Testamento, versão fácil de ler. Portanto, vão, façam discípulos em todas as nações da terra, batizando-as as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Infelizmente também omitiram a presença da conjunção, não é? É triste o fato de terem omitido, mas os textos aparecem sim com a distinção, tá? Os textos aparecem. Você pode ver que a ACF muito bem traduziu. A Revista Atualizada também traduziu direito, tá vendo? Olha só. Deixa eu ver. A Edição Pastoral também traduziu. Aqui, ó, a Pentecostal também traduziu. E por mais que não tivessem traduzido,
E por mais que elas não tivessem traduzido, aqui a King James atualizada também traduziu. A 1611 também aqui, ó, tá vendo? E por mais que não tivessem traduzido, o texto é bem claro. Aqui, ó, a conjunção aqui, tá? O texto é bem claro, então não tem nem como dizer nada. Baptizontes autus eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Batizando-os, batizando a eles, ou batizando-os em o nome do Pai e do Filho. Perceba que aqui, ó, em o nome, esse genitivo é de posse. O nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo, não é? Então é simples, tá certo? E aí para os irmãos verem, deixando mais uma vez aqui para os irmãos verem aqui as referências dos textos, tá? E, bem, eu espero que os irmãos tenham entendido que sim, esse texto é verídico, inclusive até nos manuscritos hebraicos. Na verdade, o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, tá? Ele foi escrito em grego. Mas eu achei interessante esse site, que ele me aparece aqui com os textos em hebraico, não é? Eu achei interessante quando eles colocaram aqui, ó. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A presença da conjunção Vav aqui, não é? Triste que eles só esqueceram de mencionar isso, não é? É triste que eles esqueceram de mencionar essa parte. Mas, amém. Fiquem todos na paz do Senhor.